Graça e paz a todos, meu nome é Félix Silva. Desde já gostaria de agradecer a sua participação assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologarte. E nós estamos passando por aqui para gravar mais um vídeo, sim, mais um vídeo sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 2 da editora CPAD. Então eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo, por favor, se inscreve mesmo. Você que tem uma conta Gmail e um canal no YouTube, ou até mesmo você que tem uma conta Gmail, mas não tem um canal no YouTube, entra aqui, faz o login e você consegue acessar o nosso canal e se inscrever. E você que já tem um canal no YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal e ajuda nós batermos a nossa meta. Isso mesmo, nós temos uma meta e essa meta é de 300 inscritos. Quando chegarmos a 300 inscritos, nós vamos sortear um brinde com todos os inscritos do canal. Então, para que você possa ser um desses que irá participar desse sorteio, se inscreve aqui embaixo, não perde tempo, tá bom? Então, nós vamos ver hoje a lição de número 2 desse novo trimestre, trimestre 2022 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema central é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Semana passada nós vimos a primeira lição e hoje nós vamos ver a segunda lição desse trimestre, que traz como tema a inspiração divina da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia. E para começar, eu já gostaria de indicar para vocês que são professores ou até mesmo alunos ou dirigentes de escola bíblica e vice-dirigente, alguns livros para que possa acrescentar no seu estudo desta lição. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar, eu vou colocar ele aqui de lado, é o livro A Inspiração e Inerrância das Escrituras, do teólogo e pastor Emister Maia. É um livro muito bom que vai lhe ajudar nesta lição. O segundo livro que eu gostaria de apresentar para vocês é o livro Inspiração e Autoridade da Bíblia, do autor Benjamin Warfield, também da editora Cultura Cristã. E o terceiro livro, que também vai aparecer aqui ao lado, é um lançamento da editora Vida Nova, que é o livro Introdução Geral à Bíblia, do Norman Geisler. Norman Geisler, ele é muito conhecido aqui no Brasil pelos seus diversos livros que têm sido publicados tanto pela editora Vida Nova quanto pela editora Vida e até mesmo pela CPAD. O Norman Geisler tem muito material distribuído em língua portuguesa. Então, vamos adentrar a lição. Abra a sua lição, deixe sua Bíblia de lado para acompanhar conosco. E nós temos como texto áureo dessa lição o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu vou repetir para que você possa gravar na sua mente. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 16. A verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Aí você pode estar se perguntando, mas quais são os objetivos desta lição de número 2? Quais os objetivos dessa lição de número 2? E eu vou lhe apresentar os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo desta lição é refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo objetivo, é evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras Sagradas. Então, aí estão os três objetivos gerais desta lição. Mas vamos adentrar a lição. A introdução diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia,
a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Então, nesta lição, nós vamos aprender sobre a inspiração da Bíblia. Ela é inerrante, ela é infalível, mas também ela é inspirada. E nós vamos ver o conceito de inspiração, nós vamos ver do que se trata a inspiração e outros assuntos relacionados a esse tema. O tópico do número 1 diz assim: doutrina ou a doutrina da inspiração bíblica. O primeiro subtópico diz: a inspiração bíblica é divina. Diz assim: nas páginas do Antigo Testamento a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueçam nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Diz assim o texto: nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, quando a gente olha para esse ponto aqui, o ponto vai afirmar que a Bíblia ela é de origem divina. Sendo assim, nós não podemos considerar a Bíblia como um livro humano. A Bíblia é o livro mais diferente que existe na face da terra e, por sinal, é o mais vendido no mundo. E, por ser divino, ele tem um objetivo teológico principal, que é ensinar a palavra de Deus. Seja qual for o gênero literário, o objetivo principal é catequizar, ou seja, ensinar o povo a palavra de Deus. E uma das provas de que esse livro ele é divino é que ele próprio traz evidências de que ele é divino. Na lição anterior nós estudamos sobre evidências externas e evidências internas. As evidências externas estão ligadas a fatos da história, da ciência e da arqueologia que comprovam a veracidade da Bíblia. E além das evidências externas, nós também aprendemos sobre evidências internas. E o que seria isso? É o fato da própria Bíblia ela atestar que ela é de origem divina, ou seja, que ela foi feita por Deus. Deus usa homem, mas a origem da Bíblia é que ela é divina, ou seja, é Deus que fez a Bíblia e usou, é claro, os homens. E uma das provas de que essa Bíblia é divina é justamente essas palavras que o texto vai nos mostrar aqui no Antigo Testamento, que asseveram essa verdade, né? Quando a Bíblia diz "assim diz o Senhor", ou até mesmo escreveu todas as palavras do Senhor, ou como diz a outra frase, não esqueça de nenhuma palavra, Jeremias 26:2, Êxodos 24:4 e assim sucessivamente. Isso mostra que a Bíblia ela tem uma origem divina, ou seja, foi Deus que criou a Bíblia. A Bíblia é um compilado de livros com objetivos diferentes, gêneros literários diferentes, mas que são completamente ou é completamente divina a sua fundação, né? A sua criação. É Deus que criou a Bíblia. Então isso é muito importante para que isso não fique dúvida na mente de quem está estudando a Bíblia. Então o comentarista ele já inicia dizendo isso: olha, a Bíblia é divina. A Bíblia é divina. O subtópico 2 diz assim: inspiração bíblica é verbal. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego que significa theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, quando nós falamos de inspiração bíblica, nós estamos falando de Deus soprando aos escritores e esses escritores escrevendo
aquilo que Deus queria que fosse escrito para o povo. Quando a gente escuta essa palavra inspiração, a gente pensa logo em algumas coisas que acontecem, que são feitas na nossa trajetória de vida cristã. Por exemplo, às vezes nós escutamos uma pregação ou até mesmo um hino e algumas pessoas têm um hábito de dizer: esse hino ou essa pregação de hoje foi inspirada. A gente escuta isso comumente. Está certo, não está errado, não tem nada de problema com isso. Todavia, quando se trata de inspiração bíblica, não se trata de inspiração no mesmo sentido da composição de um hino ou até mesmo de uma pregação. Quando a Bíblia ela trata de inspiração, ela trata da inspiração canônica, ou seja, de tudo aquilo que Deus usou o homem para falar e que este falar ou essa escrita fosse composta em um livro, e esse livro está selado, que é a Bíblia, e o cano da Bíblia ele está fechado. Então, inspiração na Bíblia está relacionada a isso, ao fato de Deus ter soprado no homem, ter falado ao homem de alguma forma para que o homem escrevesse aquilo. Então, isso sim é que é inspiração. Quando diz assim, desse modo a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevem um ditado. Então, isso aqui é um detalhe muito importante. Muita gente, por não ter o conhecimento da Bíblia, acha que os autores bíblicos, quando foram escrever cada obra da Bíblia, cada livro, eles escreveram a partir de uma revelação. Por exemplo, como se eles estivessem lá e de repente Deus falou com ele dizendo: olha, escreve palavra por palavra, escreve isso, isso e isso. Ou então eles entraram em êxtase e de repente Deus foi dizendo o que ele deveria ter escrito e eles pegaram uma pena ali e escreveram. Não foi nada desse tipo. O único autor da Bíblia que escreveu o seu livro através de uma revelação foi João. João estava na ilha de Pátimo, preso por amor ao Evangelho, e ali Deus se revela para ele, mostra todas as coisas que irão acontecer no futuro e pede para ele escrever. Então, João escreve a partir de uma revelação direta de Deus. Só que os autores bíblicos, as cartas, os evangelhos e outros livros da Bíblia não foram escritos dessa forma. Não foram escritos dessa forma, e isso não faz com que a Bíblia seja descredibilizada ou até mesmo se duvide dessa inspiração. O grande X da questão é que a gente acredita, e a gente que é pentecostal, que o sobrenatural, quando ele invade o natural, isso causa um certo movimento no natural. Por exemplo, a gente está num culto e a gente diz que Deus derramou poder na vida de alguém. E de repente aquela pessoa, quando recebe aquela carga de poder, se assim podemos dizer, aquela pessoa tem uma reação meio que fora do comum. Tem muitos que fecham os olhos e começam a chorar, outros levantam a mão, outros gritam e assim sucessivamente. Só que no fato da Bíblia ela ter sido composta, quando o sobrenatural invade o natural, ou seja, quando Deus fala com o homem e trata com ele para que ele possa escrever, as coisas não acontecem dessa forma que eu falei anteriormente. As coisas acontecem completamente diferente. Por exemplo, a gente pega o Evangelho de Lucas e quando a gente vai estudar de como o Evangelho de Lucas foi escrito, a gente percebe que, humanamente falando, pode ter sido considerado o livro de Lucas como um livro feito, entre aspas, de uma maneira natural, normal. Só que não foi. Foi a vontade de Deus que o livro fosse composto daquela forma. Então, como é que Lucas compõe o seu Evangelho? Ele sai fazendo pesquisas, ele sai visitando pessoas que viram Jesus, que ouviram falar de Jesus, que tiveram um contato com Jesus, e ali ele sai compondo todo o Evangelho. Então, ele faz um apanhado de informações, de pesquisa, algo que hoje em dia nós poderíamos chamar de uma pesquisa supostamente acadêmica, e é dessa forma que Deus usa ele para compor um dos evangelhos. Já quando a gente vai para as cartas, como por exemplo a carta de 1 Coríntios, que é escrita pelo apóstolo Paulo, a forma como ela foi composta foi da seguinte maneira: Paulo estava em uma determinada cidade, que, se eu não me falho,
a memória era Éfeso. Paulo recebe uma comitiva vindo da cidade de Corinto. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios capítulo 1, onde essa comitiva chega até Paulo. Paulo foi um pastor que passou na igreja de Corinto há algum tempo, e aquela comitiva vai até ele para informar do que está acontecendo na igreja, dos diversos problemas e também das dúvidas que a população que fazia parte da igreja de Corinto tinha. Então Paulo escreve uma carta ensinando como resolver todos os problemas que estavam acontecendo na igreja, capítulo por capítulo, e tirando dúvidas. E aquela comitiva volta com aquela carta, lê aquela carta em público, no culto na igreja, e é dessa forma que a carta de 1 Coríntios foi escrita. Da mesma forma, a carta a Filemon, que é considerada como uma das epístolas na prisão do apóstolo Paulo. Filemon era um homem muito rico de uma cidade que tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo, ele tenta alcançar a liberdade fugindo, e ele encontra Paulo provavelmente em Roma, que nessa época Paulo estava preso. Paulo prega para Onésimo, Onésimo se converte, e agora Paulo diz que ele tem que voltar para a casa do seu senhor para continuar sendo escravo dele. Mas, além dele voltar, ele também leva uma carta que é escrita por Paulo, que é a carta a Filemon, dizendo como deveria ele ser recebido e como Filemon deveria tratar ele. Então percebam, aparentemente parece que foi escrito de uma forma tão humana, tão simples, que a gente não consegue ver Deus agindo, mas foi dessa forma que Deus resolveu usar esses homens para escrever essas cartas. Então, a Bíblia ela foi escrita, a Bíblia ela foi composta, e ela não foi composta através de ditado, como o escritor vai dizer. O autor ele não fechou os olhos e Deus foi ditando palavra por palavra e escrevendo, mas Deus usou homens para que pudessem escrever na sua maneira, com a sua particularidade e do seu jeito. Continuando diz assim, eles foram instrumentos de Deus, ou seja, foram usados por Deus, cada qual com a sua própria personalidade e talento escreveram, inspirados por Deus. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas na Escritura. Então, eles escrevem os livros da Bíblia, e eles escrevem e Deus respeita a sua particularidade. Deus não muda o escritor para que ele possa escrever daquele jeito, não. Cada um escreveu com a sua cultura, com o seu nível intelectual. Uns realmente eram bastante intelectuais, como é o caso de Lucas e Paulo. Já outros não tinham tanto conhecimento profundo acerca da lei, como é o caso de Pedro, mas cada um escreveu do seu jeito, né? E quando a gente vai analisar, por exemplo, exegeticamente o grego das cartas de Pedro e comparar com o Evangelho de Lucas, Lucas que era historiador e médico, a gente vê que é um grego completamente diferente. Enquanto o de Lucas é um grego mais rebuscado, o de Pedro é um grego mais simples. Mas dessa forma Deus usa tanto o erudito, o instruído, quanto a pessoa que não tem tanta cultura, e ele usa para a glória do nome dele. O subtópico 3 diz assim, olha, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado que todos os outros menos inspirados, tendo todos os mesmo grau de inspiração e autoridade. Então todo o livro da Bíblia é inspirado, todo. Não existe um que seja mais inspirado e o outro menos inspirado. Um dia desse eu recebi uma ligação de um irmão, um zap em áudio me perguntando, olha irmão, toda a Bíblia é inspirada? E a minha resposta foi categórica, eu disse sim, toda a Bíblia é inspirada. Aí o irmão perguntou, mas até mesmo aqueles textos que falam da ação do diabo ou de homens pecando com pecados escandalosos, essa parte é inspirada? Eu disse sim. Não existe alguns livros da Bíblia que são inspirados ou outros menos inspirados, não, todos são inspirados. Tanto um livro que trata de revelação, como é o livro do Apocalipse, ele é inspirado,
como também um livro onde a gente não vê o nome de Deus. Por exemplo, o livro de Ruth é inspirado da mesma forma. Tanto o livro do Gênesis, que é o livro do início da criação, onde mostra Deus fazendo a criação, é inspirado, quanto também o livro de Cantares de Salomão, que é um livro romântico que trata da relação entre um homem e uma mulher, que no caso é Salomão e Sunamita. Todos são inspirados. Por quê? Porque Deus quis que eles, os escritores, escrevessem isso com um objetivo, com um propósito e com uma finalidade. Esses livros não estão na Bíblia simplesmente por estarem. Eles cumprem um propósito bíblico que Deus tem para o seu povo. Então não existe um texto mais inspirado e outro não. Todos são inspirados. É verdade que algumas religiões, elas pensam dessa forma e elas dizem, não, nós só acreditamos em determinadas partes da Bíblia. Em outras partes, nós não cremos nessa inspiração. E isso é um erro muito grave, porque toda a Bíblia é inspirada. Então, se existe algo que não foi inspirado ou que não pode ser considerado inspirado, são textos apócrifos e pseudo-apócrifos que não compõem o cânon bíblico. Por exemplo, o livro de Tobias, o livro de Macabeus, o livro de 1 Enoque e outros livros que podem até ser considerados como livros históricos e têm a sua contribuição na história do judaísmo e da religião de Israel. Todavia, esses livros não são considerados como inspirados. E livros também e cartas que supostamente se perderam, como é o caso de 2 cartas que foram perdidas para a igreja de Coríntios. Muitos estudiosos do Novo Testamento dizem que Paulo não escreveu apenas 2 cartas, mas que Paulo teria escrito 4 cartas. E essas outras 2 cartas teriam se perdido. Então, segundo esses, a nossa primeira carta aos Coríntios que nós temos seria a segunda que Paulo escreveu, e a nossa 2 Coríntios seria a 4ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E a pergunta que fica, onde estão essas cartas? E a resposta é, ninguém sabe. Mas por que elas foram perdidas? Porque Deus não quis revelar o conteúdo dela. É isso. O que Deus quis revelar está na Bíblia, e todo esse conteúdo é considerado como inspirado, sim. Mas vamos adiante, diz assim: significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Uma parte bem interessante aqui, essa parte que diz assim: significa que nenhum texto deve ser desprezado. Há um detalhe muito rico aqui, e o detalhe gira em torno do seguinte: existem pessoas que são crentes, que creem na Bíblia, mas existem aqueles textos que batem de frente contra a realidade da vida dessas pessoas. E quando batem de frente contra a realidade da vida dessas pessoas, essas pessoas menosprezam o texto bíblico, dizendo, não, eu não quero saber disso, eu não me importo com isso. Em outras palavras, essas pessoas estão menosprezando o texto da Bíblia, sendo que toda a Bíblia ela é suficiente para guiar, para corrigir, para instruir a nossa vida. A gente não pode desprezar nenhum texto bíblico, isso é um erro, isso é um equívoco. Toda a Bíblia é inspirada e ela serve para melhorar a nossa vida. Mas continuando, como eu já tinha dito antes, diz assim, aos Romanos, lemos que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificando-nos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada. Palavra de Deus plena, sem erro e sem falha alguma. Então, existem 3 visões teológicas acerca da Bíblia. A primeira visão é a visão ortodoxa, que é a visão que nós cremos, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia não tem falha, a Bíblia não tem erros, a Bíblia é inspirada. A Bíblia é autoridade. Essa é a visão ortodoxa. Mas existe outra visão, que é a visão liberal. A visão liberal diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Em outras palavras, existem textos que são palavra de Deus e existem outros textos que não são palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque há uma onda aí muito grande
de pessoas passando a acreditar nessa crença. E a terceira visão acerca da Bíblia é a visão neo-ortodoxa, que diz que a Bíblia não é, mas que ela torna-se a palavra de Deus quando alguém passa a praticá-la. Exemplo, uma pessoa se converte em uma igreja evangélica e ela crê na Bíblia, ela passa a viver a Bíblia. Então, nessa visão, a Bíblia torna-se palavra de Deus porque aquela pessoa está vivendo aquela palavra, aqueles ensinamentos contidos na Bíblia. Então, a Bíblia, ela não contém, a Bíblia não torna-se, mas ela é sim a palavra de Deus. Outro ponto interessante ainda aqui é quando ele diz assim que a palavra de Deus é inspirada, plena e sem erros ou sem falhas. Isso aqui é muito importante. Existe nos dias atuais um movimento crescente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Porque tem muitas coisas na Bíblia que batem de frente à realidade da nossa cultura atual. São pecados que na nossa sociedade se tornou algo normal e corriqueiro e que não entristecem mais o ser humano, nem faz o ser humano se sentir que está errado. Então esses pecados são descritos na Bíblia como pecado. E alguns pastores e teólogos, por abraçarem essa vertente do liberalismo teológico, chegam a dizer que a Bíblia ela precisa ser atualizada, ela precisa ser revista, mas isso é um erro, porque a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela é a nossa regra de fé e prática. Se uma Bíblia, ou melhor, se a Bíblia diz que uma coisa é pecado independente do tempo, porque o pecado ele não pode ser apagado com o tempo, porque é pecado sempre vai ser pecado. O que muda são os costumes, são os usos, a cultura, mas o conteúdo bíblico não. O que é pecado continua sendo pecado. Mas vamos para o tópico de número 2, que diz assim: a inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro subtópico: a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então, Deus, quando foi usar esses homens, Deus usou cada um e ele não feriu a liberdade de cada um. Essa liberdade ela está muito voltada à capacidade intelectual de cada um, à cultura e também à sua formação pessoal. Então, quando Deus usou essas pessoas, Deus não interferiu nisso. Pelo contrário, muitos deles foram usados nas suas limitações para escrever o texto sagrado. Como eu citei antes, é o caso de um homem feito o apóstolo Pedro, que era um simples pescador que não tinha muito conhecimento da lei e da Torá. E Deus usa esse homem com o propósito de escrever da forma dele, com a limitação dele, com a cultura dele, para que o povo pudesse ser abençoado pela palavra de Deus. Da mesma forma, usa um apóstolo Paulo da vida, um homem poliglota, um homem que até hoje é considerado como um grande filósofo da história do cristianismo, um homem erudito, um homem que antes era fariseu e tinha um conhecimento muito profundo. Então Deus usa esse homem, ele usa esse homem intelectual e usa o homem também simples. Então ele usa cada um nas suas limitações e cultura. E nós podemos também utilizar aqui um grande exemplo na história da Igreja Assembleia de Deus, que é a respeito dos dois fundadores, o Gunnar Wingre e o Daniel Berg. O Gunnar Wingre, ele era pastor formado pelo seminário, ele tinha um conhecimento bíblico muito bom, era um homem capacitado, foi consagrado pastor. Mas já o Daniel Berg era um homem simples, se não me falha a memória, trabalhou como jardineiro. Ele não era um homem completamente alfabetizado, não tinha curso teológico e, segundo alguns historiadores da Assembleia de Deus, nunca chegou a exercer cargo nenhum na igreja, nenhum cargo eclesiástico. E Deus usa também esse homem nas suas limitações e particularidades. Então, Deus usou, irmãos, homens com as suas capacidades para a obra do reino dele. Continuando, diz: portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário,
gramática, vocabulário e outros. Então, a gente vai ver a diferença da escrita, né, da capacidade de cada um através da escrita. Uns escrevem mais simples, outros escrevem mais de forma teológica, um com linguajar mais popular, outro com linguajar mais rebuscado, e assim sucessivamente. Continuando, diz: apesar disso, os autores não se tornaram intérprete divino, ou seja, eles não interpretaram a Deus. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas, mas o pensamento e as ideias, ou seja, Deus inspira tudo. O autor, o pensamento e a ideia. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Então Deus inspirou o homem, no caso o escritor, as palavras e as ideias com exatidão. Tópico 2 diz: a limitação dos autores. A limitação dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago, capítulo 5 e versículo 17. Então, os homens que escreveram a Bíblia eram homens simples, homens falhos, não eram super crentes, não eram pessoas que estavam numa espiritualidade em um nível hard, que você não pode ter a mesma comunhão com Deus ou viver da mesma forma que Ele. Eram homens sim que tinham uma comunhão com Deus, mas eram homens falhos, homens que tinham pecados, homens que falhavam. O grande erro é olhar para o texto bíblico e pensar que homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como o próprio Paulo, Pedro, eram homens infalíveis. Isso é uma falha muito grande, porque esses homens tiveram falhas, esses homens tiveram limitação, e uma hora ou outra esses homens pecaram, mas a graça de Deus cuidou da vida deles e Deus o usou para esta tão grande obra que era de compor a Bíblia. Continuando, diz assim: Moisés, por exemplo, olha aí um exemplo. Moisés, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, 51 e 52. Então muita gente às vezes acaba descredibilizando pessoas não crentes, porque dizem: olha, a Bíblia ela foi feita pela mão de homens, e homens têm falhas, eles podem ter escrito coisas da mente dele, coisas da ideia dele, então eu não acredito na Bíblia por conta disso. É um erro crer dessa forma, porque embora Deus use homens falhos, mas o crédito todo do conteúdo da Bíblia não está nos homens, está em Deus, porque foi Deus que escreveu. Então é uma ignorância muito grande descredibilizar a Bíblia pelo fato de ter sido por homens. Iam ser o que? Anjos, ETs, o que é que seria? Não, tinha que ser homem. Deus quis usar os homens, então ele usou. Subtópico 3 diz assim: os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gênero literário distinto, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, Salmo, provérbio, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de linguagem ou de figura de linguagem, tais como parábola, enigma, alegoria, de hipérbole e metáforas, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então, o que é que ocorre? A Bíblia ela está cheia de gêneros literários diferentes. Nós podemos encontrar na Bíblia muitas narrativas, principalmente nos Evangelhos e no Antigo Testamento. Narrativas são histórias que foram escritas, como aconteceu. Nós vamos encontrar também o gênero profético, nos profetas do Antigo Testamento, sejam eles maiores ou menores. Nós vamos encontrar gênero literário como Evangelho, que é um gênero literário, também cartas, que é outro gênero literário, livros poéticos, que é o caso de Salmos, Cantares de Salomão, Jó,
Provérbios e Eclesiastes. E dentre esses livros poéticos nós encontramos também livros sapienciais, ou seja, um livro de sabedoria, mas a escrita é de forma poética. O gênero apocalíptico, que está relacionado ao livro de Apocalipse, e algumas partes de livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, quando falam acerca das últimas coisas, ou seja, da doutrina da escatologia. Então são gênero literário de Apocalipse. Fora isso, outros gêneros literários, como novela, como epopeia. Nós vamos encontrar também figuras de linguagem, como parábola, hipérbole, metáforas, símiles e tantos outros gêneros literários, figuras de linguagem, subgênero. E isso é muito importante, nós temos um conhecimento prévio disso. Para quê? Para interpretarmos a Bíblia de forma correta. Você vai aprender muito sobre gênero literário através da matéria que existe no seminário chamada de hermenêutica. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela vai ensinar cada gênero literário e como utilizar esse gênero literário na hora da interpretação, para não interpretar a Bíblia de uma forma errada. Por exemplo, a gente não pode interpretar uma poesia no texto bíblico como a gente interpreta um evangelho, ou não pode interpretar um texto narrativo como a gente interpreta um texto apocalíptico. Para cada gênero literário há um tipo de interpretação diferente e há como interpretar. A gente não pode pegar uma poesia e interpretar de forma literal, nem pegar uma parábola e interpretar também de forma literal, nem pegar uma narrativa que é literal e interpretar de forma poética, porque vai gerar problemas. Vai dar problemas na hora de interpretação e principalmente na hora de você aplicar aquele texto para a sua igreja. Então, cada forma que foi escrita deve ter um tipo de interpretação para a forma que foi escrita. Isto é muito importante e válido. Então, o meu conselho para você é que, se você tem dificuldade em interpretar a Bíblia, procure estudar um pouco de hermenêutica para saber interpretar melhor o texto sagrado. Mais à frente nós temos o tópico de número 3, que é o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia. O primeiro subtópico diz: a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3:4. Esdras reconhece como inspiração os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito Santo mediante os profetas procedentes. O próprio Cristo ensinou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, ele está no Antigo Testamento e ele mostra a inspiração dos livros do Antigo Testamento, os livros proféticos, os escritos e a lei. Embora a gente tenha um hábito de ver o Espírito Santo mais no Novo Testamento a partir de Atos 2, mas a gente também consegue ver a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ali, nos mínimos detalhes, como por exemplo, na vida ministerial dos profetas, dos sacerdotes e também dos reis, onde se ungia cada um ali e o óleo simbolizava a ação do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo também revestindo pessoas no Antigo Testamento, não com muita ênfase como a gente vê no Novo, mas sim revestindo de poder, né? Como é o caso lá dos anciões. E a gente vê o Espírito Santo em toda a Bíblia, não tem como deixar de ver, numa ação em menor proporção, mas ele está lá. E isso prova a inspiração divina do Antigo Testamento. O Espírito Santo não está apenas no Novo Testamento, ele está também no Antigo Testamento. O subtópico 2 de inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Letra A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Então,
a gente vê a promessa em João, Evangelho de João, capítulo 14, 26, promessa de guiar do Espírito Santo guiar seu povo. Porém, a gente encontra no livro de Joel a promessa de que o Espírito Santo seria derramado. E onde essa promessa se cumpre? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Então, o Espírito Santo sendo ratificado no Novo Testamento. Letra B diz: os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Ou seja, os escritos bíblicos já do Novo Testamento que comprovam o cumprimento de uma promessa vinda do Antigo Testamento. Então a gente vai ver isso em Atos 2, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e Efésios capítulo 3, versículo 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre a orientação do Espírito e as suas epístolas são palavras de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Então, o Espírito Santo está no Antigo? Sim, mas ele também está no escrito da Nova Aliança. E isso é de suma importância para que a gente entenda a inspiração e perceba que o Espírito Santo está ali no Novo Testamento. É ele quem usa os escritores e é ele quem promove esses eventos que são descritos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O subtópico 3 diz assim: a obra de regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João 15, 26 e capítulo 16, versículo 8 a 11. Então, qual é a função do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo não é simplesmente derramar dons, embora a gente veja isso, dons ministeriais, dons de serviço e também os dons de governo. Então o Espírito Santo, ele dá esses dons. O Espírito Santo, ele capacita o crente para a obra dele. O Espírito Santo faz parte do processo de santificação. O Espírito Santo, ele coloca na vida do crente já convertido o fruto do Espírito. Não são os frutos, mas o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, amor, todo o fruto. Porém, o Espírito Santo é quem age no processo de conversão. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o ser humano que por si só decide aceitar a Cristo ou pedir perdão pelos seus pecados porque ele entendeu que era necessário isso para se salvar. Não, é o Espírito Santo que ilumina a mente dele para que ele chegue até essa ação. Então o Espírito Santo, ele convence o homem. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora, ou seja, ele produz uma fé, e essa fé ligada ao processo de regeneração, de conversão, de mudança de vida. Mais uma vez eu volto a dizer, não é o homem por si só, mas o Espírito Santo trabalhando dentro do coração do homem. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou a palavra da salvação, mas também aplica ao coração do homem a fim de regenerar os pecadores. Então o Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia Sagrada, a palavra de salvação. Sim, foi ele. Deus usa o Espírito Santo para usar os homens, para que o homem faça. Deus, através do Espírito Santo, usa o homem, e essa mesma palavra que Deus usou os homens através da ação do Espírito Santo, é esse mesmo Espírito Santo que coloca essa palavra no coração do homem. Então veja que coisa interessantíssima. Deus usou o Espírito Santo, o Espírito Santo agora vem e aplica essa palavra no coração do homem, pois é através da palavra que o homem ele pode reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Diz assim, continuando: esse mover, ou sem esse mover, o Espírito não é possível sem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se de iluminação. Então, toda vez que uma pessoa ela reconhece a Cristo como único suficiente Salvador, é porque ela foi iluminada pela ação do Espírito Santo. Diz assim: porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina
e que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Então ele ilumina e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E através da iluminação, ele não está trazendo novas revelações, até porque nós não acreditamos em novas revelações, nós acreditamos na Bíblia e nós acreditamos que Deus fala assim, mas essas falas de Deus através de profetas, de sonho, de visão, não são acréscimo à Bíblia, são profecias e revelações de cunho particular e não canônico. E para concluir essa lição, a conclusão diz: a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ou seja, Deus escreve a Bíblia. Ela foi inspirada verbalmente em seus autores a escreverem inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus inspira a escrita e também inspira os autores para que eles se sentissem impulsionados a escrever esses livros. A inspiração da Bíblia é plena, ou seja, não é apenas uma parte, é toda a Bíblia que é inspirada por Deus, não apenas alguns textos e outros não apenas alguns livros, outros não, mas toda a Bíblia. E diz assim: todos os livros é palavra da Bíblia, ou melhor, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade, ou seja, a Bíblia tem autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, irmãos, nós vimos sobre a inspiração da Bíblia. Uma coisa que é muito importante de falar depois de ter aprendido tudo isso é que você pode aplicar essa lição da seguinte forma: se alguém tem dúvida da inspiração da Bíblia, que a Bíblia é inspirada, a gente aprendeu hoje que toda a Bíblia é inspirada. Ela é inspirada porque ela foi escrita por Deus. Deus usou homens falhos, mas que foram completamente usados por Deus para escrever os textos. O Espírito Santo ilumina o homem para que ele possa reconhecer que ele necessita de Cristo para ser salvo, e que essa iluminação vem através do Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca no coração do homem a palavra de Deus. Então você pode aplicar dessa forma. Você pode dizer na sua sala que a Bíblia ela é infalível, ela não tem erros, que ela foi escrita por homens de cultura diferente, com hábitos diferentes, grau de intelectualidade diferente, mas foi Deus que usou essas pessoas. E por fim, que essa palavra pode convencer o homem mais pecador que existe e transformá-lo em uma nova criatura. Então, novamente eu agradeço a sua participação aqui neste vídeo. Pediria mais uma vez a você a se inscrever aqui embaixo no canal, a compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, e também nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, grupo de amigos e até mesmo grupos da igreja, grupo da escola bíblica, grupo do seu grupo musical que você faz parte, qualquer grupo da igreja. Saia compartilhando para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça, a nossa meta é 300 inscritos, estamos em 267. Se inscreva aqui embaixo, nos ajude, porque quando nós chegarmos a 300 inscritos, nós vamos fazer um grande sorteio, tá certo? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.